enxugarei nas aflições, do seu lado estarei. Se amigos não houver sobre o rio das inquietas águas, eu me estenderei quando as ruas são frias e hostis e a noite cai tão cruel, te confortarei como luar contra todas as sombras. Se a dor está ao redor, sobre o rio das inquietas águas, eu me estenderei sua luz de prata segue a navegar, que o tempo é seu pra brilhar, os teus sonhos estão por vir, estão a brilhar. Se você quiser, vou navegar com você sobre o rio das inquietas águas, eu me estenderei. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Está ouvindo bem aí atrás? Que Deus nos abençoe e que Jesus nos auxilie com a sua paz. Somos todos que aqui nos encontramos espíritos em marcha evolutiva. Todos nós ainda carregamos nossas fraquezas, nossas imperfeições. Sabemos-nos, e isso nós confessamos diante de Deus, diante de Jesus, diante da nossa consciência, que precisamos realizar um trabalho imenso para superar todas essas imperfeições que ainda caminham conosco, passo a passo, nessa longa caminhada em busca do nosso progresso. Mas todos nós fomos criados simples e ignorantes de todo conhecimento, mas todos nós temos uma destinação, a perfeição. É por isso que no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo muito bonito que diz: sede perfeitos, palavra de Jesus, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então a nossa destinação é a perfeição. Mesmo diante das nossas fraquezas, nós não podemos tombar e ficar caídos. Nós precisamos nos levantar, pedir perdão pelas nossas falhas, por esses equívocos que ainda não conseguimos superar, mas ir nessa luta contínua e constante buscando esse aperfeiçoamento.
porque todos nós queremos paz, saúde, felicidade, mas se a gente observar o passado, o que fizemos, o que fomos, nós sabemos que não merecemos ainda. Nós sabemos, com o conhecimento espírita, que já somos muito melhores do que éramos no início, quando nós não conhecíamos essa mensagem renovadora. E essa fé que se transformou numa fé inabalável, porque é uma fé que a gente não diz, como a gente dizia no passado, eu creio, agora a gente diz eu sei, porque nós analisamos, nós pesquisamos, nós lutamos, nós nos conhecemos melhor, não é? Damos um mergulho íntimo, descobrimos que o defeito não está no outro, está em nós, que nós é que precisamos nos corrigir, porque o problema do outro é dele, não é? Ninguém vai conquistar um céu para os outros é que têm que fazer essa caminhada, essa conquista. Nós temos a obrigação de lutar conosco mesmo, com os nossos defeitos. Então, a nossa luta, a gente pode dizer uma luta individual, mas que ninguém evolui sozinho. Por isso nós estamos entre irmãos, entre criaturas que nós nos encontramos. Tem criaturas que a gente está se reencontrando, que já conhecemos de outras eras, a gente já sente uma simpatia, amor à primeira vista, tudo isso é conhecimento do passado, não é? Essa afinidade, essa sintonia. Outras pessoas a gente repele logo, eu deixo antipatia, pai, não fui com a cara desse cara, não é? Inimigos que se encontram. Então, nesses nossos encontros, nós precisamos aproveitar todos, porque a evolução depende disso. Ninguém vai evoluir enfurnado lá numa gruta, escondido da sociedade, não. Ali ninguém tem evolução, porque quando vier para o mundo é muito diferente. Então, essa luta é redentora. Então, nós vamos iniciar nosso trabalho lendo essa mensagem de Emmanuel, que nós achamos muito interessante. Alguns receberam. Entre falsas vozes, se a preguiça te pede descansa, responde-lhe com algum acréscimo de esforço no trabalho que espera por teu concurso, seja onde for. Se a vaidade te afirma, ninguém existe maior do que tu, retribui com a humildade, reconhecendo que não passamos de meros servidores da vida entre os nossos irmãos de luta. Se o orgulho te diz, não cedas, aprende a esquecer-te auxiliando sempre. Se o ciúme te segreda aos ouvidos, a posse é tua, guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são bênçãos do céu, extensivas a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui a bondade com os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos. Aguarda a justiça divina, trabalhando e servindo com mais abnegação. Se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar constantemente o companheiro quando temos sido auxiliados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos de nosso próprio ser, surgem cada dia invariáveis na forma da intriga, da maledicência, da leviandade, da indisciplina, induzindo-nos a errar, a cerrar o coração contra a consciência. Se aceitamos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o seu ensinamento e apliquemo-nos à prática de suas lições sublimes. Esqueçamos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade e da má-fé, que nos enrijecem o sentimento, e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos através de seus ouvidos, estaremos realmente habituados à posição de intérpretes do seu infinito amor em qualquer parte. Então, gente, seja na família, seja no divertimento, seja no trabalho, seja aqui na casa espírita, nós estamos nos reencontrando e isso tem um objetivo muito maior do que nós imaginamos na nossa vida. Não cerremos os olhos para esperar que Jesus desça de uma cruz, onde lhe crucificaram e deixaram Jesus pregado lá até esse ano, 2017. Não vamos esperar o Jesus crucificado, não. Vamos saber que o Jesus já saiu da cruz há muito tempo, há 2017 anos, para caminhar conosco lado a lado. Então, o Jesus que nós oramos pela manhã, e às vezes oramos pela manhã, e oramos à noite, às vezes oramos à noite, é aquele Jesus que está junto a nós
esperando e observando o nosso comportamento diante do mundo e diante das criaturas. Então nós precisamos ser aquilo que nós desejamos que o outro seja, porque nós estamos acostumados a descobrir sempre o defeito do próximo, do outro. É como Jesus dizia, né? É facilidade enxergar um argueiro no olho do outro, mas não enxerga uma trave que está dentro de si mesmo, dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro dos seus erros, dentro das suas posições, onde nós nos encontrarmos como superiores ou inferiores. Todos nós precisamos dar uma lição de amor, de humildade, de bondade, de caridade, de perdão. Mas quem de nós pode dizer com sinceridade para si mesmo: eu sei perdoar, eu sei compreender, eu sei tolerar, eu sei auxiliar, eu sei abrir a mão para oferecer algo que eu gosto do mundo, mas que o outro está precisando mais do que eu. Realmente, gente, nós sabemos que ainda somos inferiores. Mas essa consciência não é para que nós nos detenhamos nesse pensamento e nos quedemos diante das circunstâncias da vida, da luta, dos desafios, da família, né, do colega. Não, nós estamos aqui para mostrar que estamos nos melhorando a cada dia, porque é essa consciência que nós precisamos ter, do esforço que nós estamos realizando a cada dia, porque conhece-se o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pelo esforço que ele empreende em domar as suas más inclinações, não é? Ninguém é verdadeiro cristão porque evoluiu, porque ninguém consegue evoluir de repente. Mas o verdadeiro cristão é aquele que está se observando. Eu procurei ser hoje melhor do que eu fui ontem. É como fazia Santo Agostinho, né? Fazia o seu exame de consciência, os erros que praticou, né? Todas as situações por que ele passou, aí analisava-se a cada noite para que no outro dia ele procurasse fazer melhor. Então o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão é esse, que conhece seus defeitos e está se esforçando para vencê-lo. Não é aquele que, não tem, sou errado mesmo assim, não posso, vou deixar para consertar na outra vida. Não, conserta agora, faz uma forcinha agora, porque depois vai ser mais fácil. Então, vamos parar por aqui. O palestrante não veio, não é? Algum problema no trânsito, alguma coisa aí, ele não chegou até agora. Mas Deus, Jesus, sempre nos protege, não nos abandona. Aí, chegou Cláudio, veio, apareceu para assistir a reunião, aí disse que, olha, espírita, dentro da casa espírita, o que é que ele quer? Trabalha, não é não? Trabalha. Então ele vai nos auxiliar, vai falar alguma coisa, nós estamos aqui para complementar alguma coisa, né? Porque ele não veio preparado para fazer a palestra, mas ele vai fazer porque já está acostumado, né? E nós não somos palestrantes, mas vamos ter coragem também de falar alguma coisa, e os nossos irmãos vão fazer a prece. Então vamos solicitar de Paulo que seja o portador da prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo às equipes espirituais que já estão presentes nesse momento, para que nós possamos nos melhorarmos cada dia mais, vencendo os nossos próprios inimigos, iniciando a nossa reforma íntima, e que podemos sair daqui melhor do que entramos. Obrigado às equipes, obrigado à espiritualidade, obrigado a Jesus, que assim seja. Então, em nome de Deus, em nome de Jesus, com a assistência dos espíritos que dirigem esta casa, sabendo que nós não estamos sós, nós damos os trabalhos desta noite como iniciados. Já escolhi esse assunto, vai na tua. Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Nosso irmão Mário, eu o conheci há quase 40 anos atrás, quando adentrei por esta porta, cheio de problemas. Quem não entra, né? Porque nós aprendemos com o Espiritismo que a grande parte dos frequentadores da casa espírita são aqueles sofredores. Alguns por amor,
né? Outros porque perdem o corpo físico e aqui conseguem se reencontrar. E não é à toa, hoje eu lembrava com minha esposa de comprar o ingresso para o CIMESP. Vamos lá ver Mário, vamos ouvir lá a palestra, e nada acontece por acaso, gente. Vocês vão ter que me engolir. Então, eu aqui aprendi o que é o Espiritismo. É mais uma religião? Não. É uma doutrina filosófica, científica, de consequências morais religiosas. Eu, quando li pela primeira vez o Livro dos Espíritos, Mário ainda há pouco falava, Kardec, na questão 76, pergunta: o que é o Espírito? A resposta: o ser inteligente da criação que fora do corpo físico povoa o universo. Somos nós. Lá adiante, na questão 115, ele pergunta: Deus criou uns espíritos bons e outros maus? O que é que vocês acham? Não. Todos nós partimos do mesmo ponto, da simplicidade, da ignorância para as coisas da ciência, e a cada um de nós ele deu uma pequena missão. Além disso, antes nós definimos o espírito como ser inteligente, somos nós. Aí alguém pergunta: por que um nasce cego, surdo, mudo, paraplégico? Por que tanta diferença social? Um é pobre, um é rico? Por quê? Porque os porquês da vida são respondidos com lógica, com razão, com raciocínio, por essa doutrina maravilhosa. Essa doutrina que tira a venda dos nossos olhos, que mostra se nós hoje estamos sofrendo, algo fizemos, utilizamos mal o nosso livre-arbítrio. Ora, gente, eu sou dos anos 40, lembro-me que ia a um campo de futebol com meus colegas de outros times, e a brincadeira era uma gozação simples. Hoje, o que a gente vê é selvageria. Em pleno século XXI, aqui é do Náutico, eu sou do esporte, imagine. Mas nunca brigamos. Por quê? O cara pega uma latrina e joga na cabeça do outro, matando-o, porque o time dele perdeu. Então, aqui na Casa Espírita, a gente começa a fazer um curso de aprendizado de que o que plantares, colherás. A sementeira do Pai Celestial é livre, mas a colheita é obrigatória. As religiões tradicionais definem que Deus é bondade, justiça e amor. E nós asseveramos também isso. Mas por que o sofrimento de tanta gente? Porque utiliza mal o seu livre-arbítrio. Porque ainda não despertou para a verdadeira vida, que não é essa vida corpórea, não é a matéria tão somente que nos importa, é algo maior, a caridade. É nós aprendermos não somente olhar para cima, vou chegar lá, não. Qual a missão do homem inteligente aqui na terra? É pisar os que sofrem, é roubar, é enganar, matar? Não. É alavancar estas criaturas ainda ignorantes para Jesus. Como disse Mário, o Cristo nunca foi. Não adianta comprar um crucifixo e botar na parede, porque Ele está conosco. Abre a porta que Ele entrará. Com certeza. É através do Evangelho no lar. Quem faz aqui Evangelho no lar? Levanta a mão. Metade não faz. Então, muito bem, deixa ela levantar 2 dedos. Faz 2 dias na semana.
Pronto, mas fazer o evangelho. Fazer o evangelho é reunir os familiares para abrir, pode ser acompanhando os capítulos de 1 até lá, ou aleatoriamente, ler a lição, comentar, não vale brigar. Aqui mesmo nesta casa, nós orientávamos, não é, as pessoas para fazer o evangelho, e um dia o casal chegou, não falava nem com a mulher, o homem com a mulher. Por quê? Entenderam diferente, ao invés de anotar a dúvida, começou a briga. O evangelho é para acender a luz no nosso lar, iluminar não só o nosso lar, mas todos os lares ao redor. E a aguinha fluidificada para após a prece final. São coisas que muitos espíritas ainda não instalaram. Nós precisamos estar em sintonia, não é? Aqui uma vez, eu estava fazendo a palestra, eu lembro, eu era o mais devedor, fui presidente desta casa, ó, casa dele, paguei meus pecados e ainda estou pagando. Porque tudo, a espiritualidade inferior quer sempre estragar o nosso trabalho. Sempre eles estão pegando a nossa fraqueza, né? Então tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim, Kardec pergunta, os espíritos influenciam em nossa vida? A resposta, mais do que podeis imaginar, não é, Maria? Como eles influenciam? Observando as nossas deficiências, as nossas imperfeições e os nossos vícios. Kardec sempre estava a observar como cientista as chamadas mesas falantes ou girantes, as mesas que falavam, e um grande amigo seu o convidou para fazer parte da reunião onde as mesas falavam, né? Elas levantavam sem ninguém pegar e batia, e cada batida tinha uma letra do alfabeto, e levava horas para se fazer uma frase, né? Mas ele começou a dizer ao amigo, eu só acredito que uma mesa fale, se me provares que ela tem nervos para sentir, cérebro para pensar, e que pode se tornar sonâmbula. O sonambulismo é o espírito da própria pessoa que sai do seu corpo, aí ele fica ligado por um cordão fluídico e vai na geladeira, abre, vai em todo canto. Então ele tinha esse conhecimento, até lá disse ele, só vejo nisso uma coisa para me fazer pegar no sono. Ele não duvidava de nada, não dizia que era mentira, porque muitos ainda acham que nós somos adeptos do Satanás, né? Principalmente nossos irmãos evangélicos, né? Espiritismo é coisa do Satanás, nunca abriram um livro, e é outra coisa muito importante para quem adentra a casa espírita, estudar. Nós temos os 5 livros da codificação, que abrem a nossa visão espiritual, não só material, para que a cada dia, como disse Mário, conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz hoje para ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É uma constante. Então, eu me fixo muito nos ensinamentos do Mestre Jesus. As bem-aventuranças, não tem coisa mais linda. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa isso, gente? Pobreza de espírito é coisa ruim, é? Não querem falar não, é? Apaga a luz, Mário. Pode falar. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes. Como é difícil a gente encontrar uma pessoa humilde hoje, né? Eu trabalho no Corpo de Bombeiros, né? E lá só tem graduado.
Aí diz, sabe com quem está falando? Eu digo, sei, com um infeliz. Por que vaidade? A superioridade nossa não está no cargo que ocupamos. Ai de nós se não fôssemos o ignorante que está nos campos arando de madrugada, né, como um preto velho, que chegava na área onde ele ia trabalhar, não sabia ler nem escrever, mas tirava o chapéu, olhava para o céu e dizia, Pai, preto velho está aqui, me ajuda. Que oração maravilhosa, porque vem do íntimo do nosso coração. Por falar nisso, eu me lembro, o garoto, aqui em Olinda, minha tia, a irmã de meu pai, tinha uma casa de praia e nos levavam criança para passar final de semana, né? No sábado, a casa era cercada de terraço e ela ficava rezando o texto. A Maria cheia de graça, Maria, olha a sopa para não queimar. E aquilo me chamava a atenção, garoto, que oração é essa? Como é que a pessoa pode estar ligada na oração e na sopa que está queimando? Orar é um traço de união divina entre nós, criaturas, e o Criador. Se nós fechamos os olhos e dizemos, Jesus, por caridade, me ajuda, é uma prece potente, forte, porque vem do íntimo do nosso coração. E nós precisamos aprender também a orar. Não são palavras decoradas que satisfazem aqueles espíritos que nos protegem, que nos orientam. Quando o nosso André Luiz começou no seu aprendizado, quem já leu o Nosso Lar? Vocês leram já? Ah, tem pouca gente lendo. Então, o aprendizado de André Luiz foi uma coisa fabulosa. Primeiramente, vocês lembram, o André Luiz é um nome fictício, né? Ele foi um grande cientista, médico, que desencarnou, não é? Devido a problemas que ele, hein? Maria já chamou o rapaz de alcoólatra. Foi também. Então, ele, todas as noites, quando ele desencarnou, ele era cercado por espíritos vampirizadores que chamavam-no suicida, suicida. E ele já não aguentava mais aquele sofrimento. Foi quando fez uma prece, e se não me falha a memória, Gaudêncio, né, Mário? Foi socorrê-lo e levou para o Nosso Lar. Lá ele ficou internado, e Lícias era o enfermeiro que cuidava diretamente dele, conversando com outro enfermeiro que lhe pergunta, quem está aí internado, Lícias? Ele disse, é André, o suicida. Ele ouviu, ele era um cientista, médico, e chamou Lícias e disse, que história é essa, você está dizendo que eu me suicidei? Eu sou médico, eu lutei durante 40 e tantas horas para a minha vida não se extinguir, e não consegui resistir. Eu não sou suicida. E Lícias, com calma, disse, André, você é suicida de forma indireta. Porque há o suicida de forma direta, que pega uma arma, atira no seu cérebro para se livrar de sofrimentos. Outros pulam de um prédio, de uma ponte, suicidam-se de maneira diversa, né? Há o esquizofrênico, que é aquele que mata a esposa ou mata o marido e logo em seguida se suicida. O complexo de culpa é tão grande que ele não consegue resistir e se suicida. Então, isso tudo é explicado por Chico Xavier. Reparem, como é fácil a gente começar a compreender, sem entrar em coisas mais
avante, de que a gente pode assimilar, porque gradativamente nós estamos estudando, aprendendo. Ninguém diga, eu sei tudo. Aquilo que nós estamos hoje a dizer é um pouquinho daquilo que a gente aprende diariamente com a espiritualidade superior. E já que eu falei do suicida, por que eu quando iniciei falei daquele que nasce cego, surdo, mudo e paraplégico? Por quê? Eu agora vou fazer outra pergunta, se me permitem. Como nós somos constituídos? Corpo? Olha aí o perispírito. Você sabe o que é o perispírito? Olha aqui, 3 copinhos. Vamos supor que aqui esteja o corpo material, aqui esteja o espírito. E entre eles existe um terceiro elemento chamado perispírito, né? Semimaterial, cuja função é toda ação do corpo a seu espírito, ou melhor, o espírito a seu corpo, fica registrado aqui, no perispírito. Então, aquele que pegou de uma arma, destruiu seu cérebro, essa bala percorreu todo o sistema cerebral, visão, audição, paladar, tato, etc., retornará com todo o aleijado. Por quê? Ele mesmo provocou. No seu corpo material que morre, o espírito segue com seu perispírito para uma nova reencarnação, onde lá está impregnado o seu ato registrado de destruição da sua matéria. A sua próxima matéria será toda deficiente. Então, é uma explicação que eu não sabia. Eu perguntava, mamãe, por que minha prima nasceu toda aleijada? A gente vê uma criança. Eu conheci e tinha mais 2 primos meus. Porque 2 são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e outro todo aleijado. Então, é essa doutrina que nos auxilia nesta caminhada, para que a gente possa encontrar, como o Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Não entendi nada, mas depois a gente conversa, certo? É um prazer conversar com você pessoalmente, viu? Disponha. Então vejam, quando a gente começa a estudar a doutrina, eu lembro que Divaldo, quando começou, porque Divaldo via os espíritos, né? Aí um deles apareceu uma vez a ele e disse, Divaldo, você nos vê, nos ouve, mas você não é espírita, não é? Ele disse, não sou. O que devo fazer? Ele disse, trate de sê-lo. Aí ele disse, como? Disse, compre o livro dos espíritos e leia. E Divaldo procurou, naquela época não existia com tanta facilidade as livrarias espíritas, né? Então, procurou, aí disse ele que encontrou o livro dos Espíritos bem gordinho, porque quando a gente manuseia um livro, ele vai inchando, né? Porque tem gente que compra livro para botar na prateleira, é tudo lustroso, tudo apertadinho, mas ele quando disse, aí começou a ler, começou a ler a introdução, e agora me deu um susto, viu? E ele está lendo a introdução, a letra miudinha, aí ele começa a pular. Não, isso aqui não tem importância não. Está pulando, aí entra no 2º capítulo, que é prolegômenos, aí também pulou. Aí, com 3 semanas, tinha acabado o livro. Aí o Espírito lhe apareceu, disse, Divaldo, você leu o livro dos Espíritos? Ele disse, de ponta a ponta. Disse, leia de novo. Aí ele disse, será que ele notou que eu pulei algumas páginas?
Então é isso, vamos orar, gente. É só oração para esta criatura, certo? Que ela vai se acalmar já já. Tá? Isso é o produto daquilo que a gente está falando, né? Então requer oração, não vamos levar pensamentos negativos, pelo contrário, ajudá-la para algum médium possa retirar essa entidade. É fácil, não tem nada difícil. Não se preocupe, filha. Vamos ajudá-la, viu? Ela vai ficar boa. Tá certo. Não, com certeza. E Divaldo, nesse aprendizado, disse: que devo eu fazer para entender o que é prolegômenos, o que é o que ele fala na introdução. Ele diz: compre um dicionário, porque espiritismo também é uma ciência e precisa de um dicionário para que a gente entenda o que os espíritos superiores querem dizer. E ele então começou. Até que um dia ele disse, quando já médium desempenhando a sua função, disse o seguinte: o livro dos Espíritos é um verdadeiro sol. Quando o abrimos, ele nos ilumina. Quando o fechamos, ele continua a iluminar, porque sua luz não se apaga. Então vejam, a doutrina dos Espíritos é jovem. Agora, em abril, 18 de abril de 2017, completou 160 anos. Mas vem nos auxiliando para que cada um de nós, compreendendo o porquê do seu sofrimento. Uma senhora uma vez me perguntou: por que eu faço bem a todo mundo e só recebo coisa ruim? Ora, quando a gente aprende que a Terra é um plano de... mais alto, eu estou... provas e expiação. O que significa provas e expiação? Que o mal impera no nosso planeta Terra ainda, não é verdade? Veja aí quanta coisa está acontecendo no meio político, não é? Coisas tristes que deixa cada um brasileiro sem saber mais o que fazer. Mas nós sabemos orar por eles, emitir vibrações positivas contra o mal, ao remédio, ao antídoto que se chama oração. Nas nossas orações, peçamos por essas criaturas, porque um dia eles gastarão seus débitos para com todos, não é? Então, o nosso André Luiz recebeu a sua cota, não é? Tem coisas que a gente não sabe. Eu falava do suicida de forma indireta. André também foi levado no Rio de Janeiro para a frente de um prédio residencial. E lá está ele com seu mentor espiritual, que lhe chama a atenção e diz: está vendo aquele espírito na porta ali do prédio com o pé na parede? Ele disse: estou. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí chega um rapaz engravatado, entra o espírito atrás. E eles subiram também com o espírito e o rapaz. Foram para um apartamento. Lá chegando, o rapaz abriu a porta, entrou, tirou o paletó, tirou a gravata, colocou na cadeira da mesa, foi no bar e o espírito atrás. Encheu o copo de uísque, pô. Nessa hora, ele viu que o espírito que seguiu ele estava bebendo. Ele era o copo daquele rapaz, que toda noite tomava a cachaçinha dele. Quantos estão estragando a vida diariamente bebendo bebida alcoólica? Quantos estão diariamente com uma brasinha no bico, né? Inalando cigarro, aquela fumaça que ele só expele 10 ou 5%.
eu vi meu pai, depois de 25 anos, que tirou um câncer na bexiga, e nós pedimos para que ele deixasse de fumar, porque a operação era na bexiga, e doutor Luiz Numeriano, que já partiu para a espiritualidade, disse, ele tosse muito, eu vou fazer a operação, lá dentro, se houver um derrame, ele morre, porque a gente não vê o sangramento. Externamente vai aparecer. E nós fizemos medo, ele deixou. Fez a operação, passou 25 anos, começou a tossir, escarrou sangue, e aí foi ver. Antigamente era radiografia do pulmão, tirou, estava impregnado. Foi abrir e fechar, o médico me chamou e disse, olha, no máximo 3 meses. E não chegou a 3 meses. Suicida de forma indireta. Né? Então, hoje, a gente vê pessoas que comem demais coisas que não podem comer, não faz bem à sua saúde, são suicidas de forma indireta. Como foi considerado André Luiz. Trabalhava demais, mas saía do trabalho, do seu consultório, e ia para a farra, ia beber, andava com mulheres, pegou doenças venéreas, e casado. Então vejam, mas é isso que a gente tem que aprender, porque muita gente reclama da vida, eu gostaria de ter isso, ter aquilo, gente, tudo o que a gente tem é nosso por direito, porque Deus não é quem nos pune, que nos condena. Deus não condena nenhum dos seus filhos. Nós somos criaturas dele. O que é que nós temos que cumprir? A lei divina. Então eu falava das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm puro coração. O que é isso? A pureza de coração. É aquele e aquela que não guarda ódio, rancor, mágoa. Tem gente que diz, vai me pagar, miserável. Ainda bota Deus no... Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Mas não é Ele que nos pune. O perdão é uma coisa difícil de fazer. Por quê? Porque a gente não lembra que quantas vezes nós precisamos ser perdoados. Quantas vezes a gente erra. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra, Jesus falou para a mulher que lhe trouxeram em praça pública para que ele a julgasse. No tempo de Moisés era apedrejada até a morte. Hoje está empate, mulher e homem. Também seria apedrejada até a morte, se essa lei existisse. Mas, o que é que Jesus disse? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém ousou jogar uma pedra. E ele pergunta, mulher, aonde estão aqueles que queriam te crucificar? Não te condenaram? Ela diz, não, Senhor. Então eu também não te condenarei. Vai e não tornes a pecar. Quem de nós... Quantos seguem esse exemplo? Quantos casamentos são rompidos porque fere o amor próprio daquela criatura? E muitas vezes a gente trai descaradamente, porque não trai só por ação. Nós traímos mais pelo pensamento, por palavras. O ato é uma consequência, não é? Nós somos constituídos por 3 forças conjugadas: a vontade, o pensamento e a ação. A gente tem vontade de uma coisa, de uma comida, de qualquer coisa, já o pensamento foi traçado. A ação é um pulo. Então, nós como espíritas, muitos frequentam a casa espírita, toma passe, faz desobsessão, água fluidificada, mas não faz o que é mais importante, a reforma moral, a reforma íntima.
o combate às suas imperfeições e aos seus vícios, porque nenhum espírito botará defeito onde não existe. Mas se você é ciumenta ou ciumento, ele quer te fazer o mal, ele aproveita o teu ciúme para fazer que você veja coisas que não estão acontecendo. Eu conheci um casal, já dentro da doutrina, que ele ia para o cinema com a esposa, e bastava ela se mexer, ele dizia, que esse camarada ele futucou, foi. É doença. É uma doença. Então, a gente precisa dominar as nossas más tendências. E eu volto a repetir, eu não conheço o anjo dentro da casa espírita. Conheço abnegados, mensageiros de Jesus. Na Igreja Católica eu cito muito Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que eu acompanhei durante 8 anos, quando vivi mais na Bahia do que aqui. O que ela fazia, sem um pulmão, só tinha um pulmão, e assim mesmo esse deficiente, mas saía pela madrugada fora, a recolher, a abrigar aqueles que estavam sob as marquises das lojas, com frio, com fome, e ela não perguntava, és católico? Toma um prato de sopa. Não interessava a ela. Ela fazia a verdadeira caridade. A caridade que muitos fazem para mostrar que são caridosos, que é a caridade que Jesus disse naquela senhora que depositou no gasofilácio umas poucas moedinhas, e Jesus disse aos seus apóstolos, aquela que doou, que ia lhe fazer falta, é a verdadeira caridade. Os outros davam por ostentação, não é? Então, quando a gente começa a tirar a venda dos nossos olhos, nós estamos fazendo um progresso chamado espiritual, onde a gente começa a olhar. É uma coisa que eu detesto, é quando fala o negro de alma branca. Por que o negro de alma branca? É um irmão nosso, é um filho de Deus como nós somos. Então já é discriminar os nossos irmãos de cor negra. Por que isso? Aí tem muita gente que não fala. São ricos, não querem nem saber, é escravo. Não, é um filho de Deus, como nós somos. Merece nosso respeito, nosso amor, nossas considerações. E muitos não fazem isso. Muitos ainda não dizem, eu não misturo com gentinha. Será? Com quem a gente aprende? Só com os doutores da lei? Quanta coisa eu já aprendi com empregado. Quanta coisa a gente precisa ainda assimilar, de olhar o nosso irmão, a nossa irmã, como filho de Deus, e que nós estamos aqui hoje, com a consciência de levar a todos que frequentam esta casa de trabalho, de oração, de amor, a nossa palavra não somente dos livros da codificação, mas quanto sofrimento eu já passei, quanta coisa me aconteceu, e eu dizia para minha mãe, mãe, por que tudo de ruim está me acontecendo? E ela dizia, meu filho, Deus é Pai, não se desespere, enfrente, que se você está passando é porque você merece. Então vejam, aquilo talvez no início me revoltou, porque você se autoanalisa no momento presente. Então aqueles que buscam a casa espírita para melhorar, para se libertar de um sofrimento, lembre-se de uma coisa muito importante que eu vou dizer agora. Não guarde rancor, ódio, sentimento de vingança do chamado obsessor ou da chamada obsessora.
tente fazê-los amigos. Muita gente diz, quem está me perseguindo eu vou chamar de amigo, mas a receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. É a receita que nós estamos sempre vendo nos livros do perdão das ofensas. Simão Pedro, quantas vezes perguntava a Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar a quem me ofende? Até 7 vezes? E o Cristo respondia, não, Simão, até 70 vezes, 7 vezes. E é por dia, não é por ano, não. Por quê? Porque dando se recebe, né, Maria? Quem perdoa é perdoado. Quando a gente pratica uma ação, uma casa como esta, que nada cobra, que nós recebemos todos vocês, não importa o credo, não importa nada. A casa é aberta a todos. E a gente vê que muitos, quando melhora, desaparece. E depois voltam piores. Eu não estou fazendo apologia para prender nenhum dos senhores e senhoras na casa espírita. Mas todo obsidiado, disse Allan Kardec, é um médium. Mas nem todo médium é obsidiado. Por quê? Porque quando a gente estuda a mediunidade, quando a gente começa a pensar coisas que geralmente nós não pensamos, quando a gente começa a agir de maneira diferenciada daquilo que a gente costuma fazer, está na hora de tomarmos o antídoto. E esse antídoto chama-se oração. Jesus disse, vigiai e orai. Muita gente pensa que é vigiar a vida do outro. Não, é a nossa. É tão fácil, né, vigiar a vida alheia. Menina, aquela fulaninha já está de carro novo. Só pode estar vendendo o corpo. Lá vai, a maledicência. Mas diz mesmo, inveja, orgulho, vaidade, maledicência, sentimentos negativos, que o verdadeiro espírita não pode agasalhar. O verdadeiro espírita tem que estar consciente das suas deficiências, sim, mas se esforçando a cada dia para melhorar. E só melhoraremos através da orientação espiritual, através desses livros da codificação. Quando a gente lê Céu e Inferno, vê mensagens de espíritos sofredores, espíritos suicidas. Não tem coisa pior do que o suicídio. Só há uma coisa pior do que o suicídio. Vocês sabem qual é? Enquanto eu tomo um gole d'água. Não, é o próprio suicídio, porque não tem nada pior. Então vejam, não tem coisa pior do que o suicida. Deus nos concede um tempo determinado para estarmos reencarnados neste planeta. E essa reencarnação, nós trazemos conosco aonde terminamos a anterior. E vamos, assim, consequentemente, de reencarnação em reencarnação, evoluindo ou estacionando, regredindo não, jamais regrediremos, mas poderemos estacionar. Tem aqueles que empancam, não mudam, são os que dizem, não levo desaforo para casa. Mário, tem uma história que você não conhece. Eu, quando morava aqui no Janga, né, eu não vou declinar o nome, né, ele há muito tempo no espiritismo, né, fazia palestras maravilhosas, né? Aí eu estou no carro, quando eu vejo, do meu lado, está ele, né? Aí vamos dirigindo, aí veio o outro, um rapaz, deu uma fechada nele, eu digo, danado, aí ele saiu atrás, botou o carro atrás, quando parou no sinal, parou eu aqui, ele no meio, o rapaz, mas ele disse tanto impropério para o rapaz, e eu assim,
um espírita, com tanto nome feio na boca, por que não perdoou? Eu fiquei pensando. E ele, pá. Aí de repente ele olha, me vê e disse: você viu, Cláudio? Eu digo: desde o início. Ele ficou morto de vergonha. E eu também, porque eu me esmerava nele, grande palestrante. Então, o que sai da boca não é só o importante, é não fazer, não colocar em prática aquilo que a gente tem. Porque quem não sente uma raivazinha, né? De vez em quando, né? Eu estava falando do rapaz que estava aqui na primeira fila, né? E eu falando, eu entrei por outro, agora me lembrei, né? Que eu falava que os espíritos influenciavam muito em nossa vida, né? Aí na outra reunião, na terça-feira, que era perguntas e respostas, né, Mário? Ele disse: mas doutor Cláudio, olha, o senhor tinha razão, viu? Eu digo: o que foi? O senhor não disse que os espíritos influenciam em nossa vida? Eu digo: disse, e é verdade. Ele disse: pois é, eu comprovei. Eu estava fazendo o evangelho. Aí a gente começou a discutir, eu meti a mão na cara de minha mulher, mas não foi eu não, foi o espírito. Eu digo: peraí, cara, eu não disse isso a você não, a influência não é essa não. Isso é seu gênio, você precisa controlar seu gênio. A pessoa já entendeu como uma defesa, né? É assim não. Então veja, isso acontece. E a gente precisa saber direito, compreender direito. Tem dúvida? Chega aqui na casa, pergunta a Mária, a outros médios, todos que estão aqui: olha, eu li isso, mas estou entendendo assim, como é? E as pessoas com mais experiência vão fazendo as explicações necessárias. Nós mantemos ainda na casa que trabalhamos mediunicamente, e eu cheguei a publicar já um livro com 3 volumes, já vai no 3º volume, de perguntas e respostas, onde vai de A a Z. Pessoas perguntam sobre aquilo que muitos têm medo, né, de sonhar. Sonhar com isso dá isso? Não. O sonho, o que é o sonho? É a libertação parcial do nosso espírito do corpo material, que fica o espírito ligado à sua matéria através de um cordão prateado. Quem tem evidência pode olhar e ver, a pessoa está dormindo, parece que está morta. A gente só vê se está viva se estiver, né, respirando. E ele vai aonde? Nós vamos ao presente, passado e até o futuro, dependendo do grau evolutivo. Então, muitos dizem: eu nunca sonhei na minha vida, não sei o que é isso. Mas não quer dizer que essa libertação parcial não aconteça, apenas o espírito não transmite ao seu cérebro o que está vendo. Porque muitos acordam mais cansados do que deitaram. Aí tem um processo obsessivo, né? E vê bichos rodeando, aí a coisa complica. Então, chegou nossa hora, né, Mário? A gente vai falar uma coisinha muito importante, gente. Vamos aprender, antes de colocar a nossa matéria para o repouso que se faz necessário, fazer uma oração. Uma pequena oração, né? A gente pede aos bons espíritos que nos encaminhem para a espiritualidade, para o nosso aprendizado, para a realização de nossos trabalhos assistenciais, porque nós continuamos trabalhando na espiritualidade, para o nosso refazimento espiritual. Ilumina, Senhor, a cada um de nós que nos encontramos nesta família e nos auxilia para que amanhã possamos ser melhor do que hoje. Porque nós sempre estamos rogando a vida para que a vida nos dê um roteiro para que nós alcancemos a esfera superior. Mas a vida responderá sempre: ajuda com mais amor. E se procuramos deste modo encontrar um caminho renovador em todas as dificuldades,
Ajudemos com mais amor. Muita paz. Bem, nós queremos, inicialmente, agradecer ao nosso irmão Cláudio, né? Chegou aqui, não preparou nada, mas atendeu aos nossos anseios de aprendizado. Então, o caminho é efetivamente este. É por isso que nós gostamos sempre de lembrar o tema desse semestre: conviver com as diferenças. Sem tolerância e amor não haverá paz. Esse é o tema do semestre deste ano. Então, nós estamos também com um espaço literário. Nós vamos funcionar desde a sexta-feira, dia todo, sábado e domingo, com esse espaço literário, que é o Espaço Literário Chico Xavier. Os palestrantes que têm livros vão estar lá para conversar, para autografar. A entrada é franca. Nós vamos ter um video wall que vai ficar ali fora. Sabe o que é video wall, né? É aquelas televisãozinhas que a gente vê na Globo para mostrar o tempo, sempre nos jornais nacionais tem aquilo, no lado de fora para transmitir o semestre. Então todo mundo vai ver o semestre, não vai precisar pagar nada, só não vai para dentro do teatro porque as cadeiras estão numeradas e as vagas, os ingressos já estão todos quase esgotados. Mas todos vão participar do semestre. Então vamos ter lá muita gente, graças a Deus. Vai ser um semestre diferente. Nós não vamos ter livraria fechada, livraria aberta, como fosse uma feira de livros, com os palestrantes lá dando autógrafo. Vai ser uma coisa bonita. Então estão todos convidados, certo? Com ingresso ou sem ingresso, vão estar lá participando conosco desse 12º semestre. Então, gente, a palestra de Cláudio nos trouxe muita coisa boa para que a gente reflita, não é? Cada um receberá de acordo com as suas obras, né? Não foi o que Jesus disse? Cada um receberá de acordo com as suas obras. Então, o que é que nós sabemos? Nós estamos plantando aqui na terra, na nossa vida, uns com os outros, e haveremos de colher no futuro. Então, o futuro depende do nosso presente. Como o nosso presente é um resultado daquilo que nós realizamos no passado. Então, estamos sempre num processo de evolução. Às vezes, nós somos alunos rebeldes, caímos nos mesmos equívocos, cometemos os mesmos erros, voltamos para o mundo espiritual, não pior, porque ninguém retroage, mas da mesma forma. Vamos voltar para passar pela mesma experiência, é como aquele aluno rebelde, né? Que vem repetir o ano, a gente vem repetir a reencarnação. Então, vamos fazer um esforcinho para que nós mereçamos sempre uma oportunidade melhor. Haveremos de receber de acordo com o nosso esforço, com a nossa luta, com o nosso trabalho de renovação. Ninguém pode construir um céu para quem não quer adquirir esse céu. Não sei se um irmão hoje me procurou para fazer um tratamento para a esposa dele, não sei se ele está aqui ainda. Eu falava, bem, tratamento feito à distância pode ser, nós vamos fazer o tratamento à distância, pode ser uma obsessão, ela pode melhorar, ela pode vir, não é? Agora, é aquele negócio. Vai para o médico dá receita à distância, não dá, não é? Vai conversar, vai ver, vai mandar fazer exame, tirar raio-x, fazer aquilo tudo para definir o tratamento. Então, os problemas espirituais estão também assim. A gente vai definir um tratamento. Então, se a pessoa não quer, fica mais difícil. Mas, às vezes, as pessoas estão dominadas por uma fascinação ou por uma obsessão, estão num estado até possessivo. Então, é necessário que se faça um tratamento desobsessivo. Pode-se fazer à distância? Pode. Mas quando houver qualquer melhora, quando a pessoa tiver um raciocínio, é trazer para dar continuidade ao trabalho, porque não é a desobsessão que vai resolver o problema. Porque você retira um espírito, mas se a pessoa continua a mesma, vem outro e toma o lugar, certo? É como a gente tem muito açúcar na mesa, as moscas ali, o açúcar, aí a gente tanja as moscas todinhas, pronto, acabou, não tem mais mosca aqui dentro não. Deixa o açúcar ali, no outro dia está cheio de mosca novamente. Então a mesma coisa, nós se permanecemos o mesmo, se nós não mudamos, então nós vamos ter a mesma influência. É aquela criatura, como o Cláudio falou, que bebe, né? Às vezes a pessoa reage, passa um tempo sem beber, melhora, mas depois cai no mesmo erro. Aí vem os espíritos que gostam de beber, né?
Às vezes ele quer ir embora, mas não, agora eu vou tomar a do santo. A do santo é o Espírito que está junto dele, né? Aí toma mais uma. Então é isso aí, gente. Depende de nós, nós precisamos lutar intensamente contra os nossos defeitos. E orar pelo defeito dos outros. É porque quando o Cláudio falou, né? Vigiar e orar constantemente, a gente está acostumado a vigiar a vida dos outros e orar por nós mesmos. Mas Jesus mandou, vigiai, somos nós, precisamos nos vigiar. E orai pelos outros. Porque se a gente vê um defeito no outro, vamos orar pelo outro, não é? Para o outro conseguir superar aquele problema. Então vamos inverter determinadas situações. Não vou falar mais, porque já passou da hora. Vamos elevar nosso pensamento agradecendo essa oportunidade maravilhosa de nos encontrarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Nós precisamos tanto dele, né? E ele conta conosco, né? Na difusão dessa doutrina maravilhosa que nos oferece momento de paz, de alegria, de renovação e de compreensão dos desafios e das dores do nosso caminho. Então vamos pedir à nossa irmã Solange que seja a portadora da prece de encerramento dos trabalhos. Amados irmãos, que essa noite tenha sido para cada um de nós de grande ensinamento, que veio através de nosso querido irmão Cláudio, muitos conselhos, muitos alertas, que possamos levar e colocar no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, com quem nós encontrarmos, porque a lição foi dada hoje e o nosso mestre maior é Jesus. Nunca possamos esquecer disso. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de luz, a Jesus, o nosso grande mestre, a espiritualidade amiga desta casa, aos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, e que possamos regressar aos nossos lares na tua serenidade, Jesus, e que tu nos acompanhe sempre. Obrigada por tudo, Pai, que assim seja. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, desejando a todos muita paz e muito progresso espiritual, nós encerramos os trabalhos desta noite.